Fala galera do Vara Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos lá? Antes, quero pedir que deixe o like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conquistar essa vitória, o Cruzeiro mandou a campo um time bem mexido. Assim. Se considerar que existe titular e reserva, dá para considerar que esse time foi composto pela maioria de jogadores que são reservas aí do Cruzeiro. Vamos lá, Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Vijalba. Lucas Romero, Zé Lucas, Bruno Rodrigues, João Costa, Felipe Moraes e Caio Jorge. E entraram no decorrer do jogo, né? Gerson, Matheus Pereira e Arroio. Lúcio Rodrigues, o estreante da noite, e Wanderson. Os gols do jogo foram marcados por, pelo lado do Corinthians, Gustavo Henrique. Pelo lado do Cruzeiro, Bruno Rodrigues e Wanderson. Bom demais. Ganhar é sempre bom, né? Ainda mais ganhando do jeito que ganhou. Nossa, que incrível. Eu tava achando um empate lindo. Imagina, mais que na participação que eu fiz no diário lá sexta-feira, eu falei que pô, 1-0 tava bom, né? Mas eu já tava achando o empate muito bom. Imagina a vitória. Ainda mais onde o Cruzeiro não ganha, tinha quase 7 anos. Nossa, que coisa sensacional. É bom demais. Gols aí do Bruno Rodrigues e do Vandeco. Né? O Vandeco aqui, eu acho que esse é o terceiro gol com a camisa do Cruzeiro. Se não me engano, ele tem um contra o Berlândia, um contra o Mirassol e esse contra o Corinthians. Olha pra você ver que máquina de fazer gols. Golzinho importante demais. Valorizo muito, né? Falando dos gols aqui primeiramente. Cruzeiro abre o placar com o Bruno Rodrigues. Cruzamento do Felipe Moraes, cabeçada do João Costa. Defesa do Hugo, que eu acho que a bola ia para fora. Queria até ver de novo o lance. E o Bruno Rodrigues vem, né, só completa para dentro do gol, 1-0. Beleza, o Cruzeiro até fazer uma boa partida assim, controlada, sem tanto sufoco. Tem uma bola na trave e tal, mas assim, sem tantas situações mirabolantes. Aí ele por volta dos 12 do segundo tempo, 12, 13. Acho que foi isso mais ou menos. Não foi muito distante desse tempo não, por isso talvez se não foi nesse tempo, talvez eu tô colocando no tempo que não foi, mas não foi muito distante desse tempo não. Ali por volta dos 12, 13, o Garro bate uma falta, o Otávio sai, erra o soco, eu acho que ele erra até a saída, mas daqui a pouco eu comento isso. Ele erra o soco, a bola fica pendurada, e aí ficou pendurado, Gustavo Henrique veio, deu um voleio, né? Vai empatar o jogo. E aí, ali já tinha, né, entrado alguns atletas. Entra o Lúcio depois, entra o Wanderson. E o Wanderson acho que tinha uns 3 minutos que estava em campo. Né? O Lúcio acerta um cruzamentinho muito bom, né? E o Wanderson ali em cima do Mateuzinho sobe, cabeceia, desempata o jogo, desiguala a partida. Ou seja, dá vantagem ao Cruzeiro e coloca assim números finais no marcador aí do jogo. O Cruzeiro ganhou a partida. Quase 7 anos que o Cruzeiro não ganhava lá dentro. É muito tempo. A última vez foi naquele outubro daquele fatídico ano de 2019. Então assim, muito boa vitória. Vitória importante demais, viu? Vitória necessária demais, né? De um time que precisava demais, de um time que necessitava demais. Sabe por quê? Que eu acho que necessitava muito. O Cruzeiro precisa resolver sua vida no campeonato, né? Até porque, assim, com boa fé, o Cruzeiro avançará nas Copas. Quanto mais cedo ele resolver sua vida, ou seja, quanto mais cedo chegar no número mágico de
de 45 pontos, e claro, depois ir somando, mas quanto mais cedo chegar no número mágico de 45 pontos, o Cruzeiro pode concentrar suas forças aí em outras competições. Torcendo, claro, obviamente, para que o Cruzeiro avance nessas competições, né? Aí Copa Libertadores, Copa do Brasil e tal, e consequentemente ir avançando, avançando, avançando até chegar nas decisões. Mas para isso precisa ter sua vida resolvida no Brasileiro, sabe? Precisa entender que quanto mais pontos juntar, ainda mais agora, mais que os próximos confrontos não são fáceis, né? É Flamengo aqui, Vasco fora, depois o Atlético Paranaense aqui, né? Depois Santos e Vitória fora. Não são confrontos fáceis, mas precisa reunir nesses jogos e pontos. Então assim, você vai lá na casa do Corinthians, ganha do Corinthians, com o time. Lembrando o time que o Cruzeiro mandou a campo, viu? Não foi o titular que o Cruzeiro mandou a campo, não. O Cruzeiro não pegou e mandou Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas, Romero, Gerson Pereira, Arroio, Wesley e o Caio Jorge. Aqui você pode pôr o Kenji também. O Kenji não teria como, né? Agora que eu lembrei também. Mas assim, porque o Kenji vinha sendo usado titular, mas nessa partida ele não poderia jogar porque estava cumprindo a suspensão do terceiro amarelo. Então não tem jeito, né? Mas assim, você poderia pôr o Wesley aqui, você poderia pôr na ponta aqui quem você quiser, seu próprio Felipe Moraes, aí puxa aí pro meio, né? Faz ali um time com estrutura mais forte de meio de campo, mais povoado e tal. Assim, não foi esse time. Foi um time meio alternativão ali, tipo, sem o Pereira, com o Bruno Rodrigues para fazer aquela função, sem o Gerson e com o Zé Lucas, que mais uma boa partida, né? Sem sem o Arroio lá na direita, com o João, sem o Wesley, que, né, preservado e tudo mais. Até, porque é bom lembrar que esses atletas estão voltando, né? Temporada lá fora ia começar, né? Então você tem o Wesley, você tira, você colocou aí o Felipe Moraes para fazer. Então, sim, achei a atuação do Felipe Moraes muito honesta, né? O João Marcelo, não sei o que aconteceu que não, mas teve um recuo. Olha, se o Otávio não salva, era dentro do gol, né, João Marcelo? E assim, escolinha, cara, escolinha, eu aprendi cedo. Eu aprendi cedinho. E ainda mais jogando tanto na linha quanto no gol. Para goleiro, você não recua na direção do gol. O que o João Marcelo fez ali, gente? Se o Otávio não corre, né? Não ia estar falando da vitória, eu ia estar falando talvez do empate ou de uma derrota, né? Porque um gol naquele momento ali complicaria muito as coisas. Outra coisa, falei do Otávio. O Otávio precisa entender quando ele tem que sair do gol e quando ele não tem que sair do gol. Quando ele tem que ficar e quando ele não tem que ficar. Por exemplo, eu acho que aquele lance do gol do Corinthians, ele não tinha que ter saído do gol. Ele sai e sai errando o soco e sai atropelando o Djalma. Ou seja, tinha o Djalma, tinha o Bruno Rodrigues, para trás deles estavam os jogadores do Corinthians. Certamente esses jogadores tirariam a bola. O Djalma tiraria a bola, não precisava ter ido. Se foi, não pode errar o soco, que essa bola não pode ficar pendurada. O Otávio precisa melhorar duas coisas, né, mais gerais. A tomada de decisão para sair, né? E quando sai o soco, né, socar para um lugar que esteja vazio, né? Uma coisa que o Fábio fazia muito, né? Só saía, socava, geralmente numa direção que estava vazia, sem ninguém, né? Ou com algum jogador do Cruzeiro. E ali, esse vazio sem ninguém virava uma disputa de bola, tudo mais. Geralmente o jogador do Cruzeiro levava vantagem. A decisão do momento de sair. E a outra coisa é a questão da saída com os pés, né? Que eu já vim aqui e reclamei bastante. Que é aquela coisa, que é lançamento de manga curta,
né? Porque às vezes é fase e tal, que é mais curtinho, precisa acertar mais, né? Não pode errar, porque aquilo ali você dá a bola para o adversário. Mas no caso desse jogo que eu vou comentar mais em cima do lance do gol sofrido, né? Não poderia. Não poderia, né? Muito importante, faz defesas importantes, né? A gente vem aqui e ressalta, mas não poderia ter errado aquilo ali. Aquilo ali é um erro que pode complicar, né? Não complicou porque o Corinthians não conseguiu, né? Fazer algo que complicasse o Cruzeiro. O Corinthians conseguiu inclusive se complicar, né? O Garro no gol do Cruzeiro, no lance do gol do Cruzeiro, o Garro cai de forma bizarra, né? O Garro caiu lá assim, pá, olhei aquilo e falei, gente do céu, né? Parecia que perdeu não só o tempo ali da bola na corrida, mas perdeu a concentração no jogo. E ainda bem que perdeu, né? Porque o Cruzeiro soube aproveitar e capitalizar isso. Boa vitória, né? Uma vitória importante, necessária, viu? 36 pontos, quinto colocado, né? Olha para você ver como é que é o trabalho do Arthur Jorge. Tirou o Cruzeiro lá de baixo e fez 32 pontos. Né? A turma aí do começo do ano, aqueles que não devem ser nomeados, né? Avacalharam e avacalharam muito, muito. Porque tinha 4 pontos, 3 com o senhor Adenor e 1 com Wesley. E depois que o Arthur Jorge chega, ali no dia 1º de abril, que é o primeiro jogo do Arthur Jorge, até então o Cruzeiro tem 32 pontos. Olha que negócio assustador. Olha o tanto que um trabalho, que você insistir num trabalho, que não tinha como continuar, desde o jogo contra o Coritiba, atrapalhou o Cruzeiro na temporada. Né? Talvez nesse momento eu estaria falando de uma outra conta, de uma outra forma, mas a teimosia não deixou. Aí fica muito complicado, né? Mas a vitória foi muito importante e muito necessária, né? Então, assim, é sempre bom voltar com os 3 pontos, ainda mais dessa forma que foi, com essa estrutura de time que foi a campo. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui mais um vídeo. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Peço que, caso não tenha deixado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Cruzeiro vence o Corinthians, fica ali na 5ª posição com 36 pontos e agora vira a atenção para a Copa Libertadores. Às 9h30 da noite da quarta-feira, lá no Maracanã, diante do Flamengo, o Cruzeiro decide o seu caminho na competição. Ganhando, está classificado para as quartas de final. Perdendo, está eliminado. Um empate leva para os pênaltis. E aí é aquela história. Vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. Mas aí é aguardar, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!